É muito comum entre os evangélicos o pensamento de que todo católico é idólatra. Isso porque a gente vê muitas vezes muitos católicos orando para imagens, para santos, né, para Maria, que não representam para nós divindade, com certeza. E eu entendo de onde vem isso, apesar de que há uma grande discussão entre evangélicos e católicos, né, sobre se isso é uma idolatria ou não. Alguns católicos dizem que na verdade é uma veneração, que é diferente de adoração e portanto não caracteriza idolatria. Mas enfim, não é sobre isso que eu quero falar, não é nem com católicos que eu quero falar com você, frequentador de igreja. Você que está frequentando igreja domingo após domingo, se envolvendo com igreja, até servindo às vezes, até fazendo parte de liderança, mas que talvez está vivendo um estilo de vida que é mais idólatra que um católico. Eu quero falar sobre isso hoje. Mas antes, eu quero mostrar para vocês algo aqui que eu tenho o prazer e a honra de falar. Vocês sabem que esse canal é parceiro da Encantos do Café. Sim, meus amigos, esse cafezinho que estou mostrando para vocês aqui hoje é o café que eu tomo e que eu tomei hoje pela manhã. Esse é um Catuai vermelho com notas sensoriais de caramelo e mel, um café especial de 87 pontos. A gente está muito acostumado no Brasil a tomar café desde sempre, mas os cafés que acabam chegando pra gente muitas vezes são cafés torrados muito fora do ponto, com uma moagem que é tão fina que você não consegue perceber nada, e muitas vezes isso é feito para disfarçar defeitos e outras coisas que o pessoal pode colocar aí nesses cafés. O fato, meus amigos, é que muitas vezes o que chega pra gente nem é café mesmo, tá tão torrado que não dá pra saber. Agora, café especial é basicamente café puro. Café que foi bem cuidado, desde a plantação, a colheita, né, até a torra. E é uma delícia você poder pegar um café e ter certeza que está tomando café de verdade, com uma torra fresquinha, né? Que você sente o gosto ali da fruta do café mesmo e não aquele gosto de torrado. A Encantos do Café tem um compromisso com isso, de entregar café de verdade com torra fresca na sua casa. E pra mim é uma honra poder dizer pra vocês que eles são parceiros e que eu posso indicar, porque é o café que eu bebo em casa. Não tô indicando pra vocês um café só que eu conheci por aí, não. É um café que eu bebo aqui em casa e que eu indico pra vocês. Se você nunca provou café especial, faz o seguinte, vai no link da descrição aí, tem o site da Encantos, entra lá, usa o cupom VITEBRASILEIRO10 pra ter 10% de desconto, tomar um café de verdade e mostrar lá pra Encantos que os discípulos de Jesus aqui desse canal tomam café de verdade. Bora pro vídeo. Bom, meus amigos, eu quero hoje aqui com vocês dar uma olhada em pelo menos uma passagem bíblica que me mostra um padrão muito interessante que infelizmente eu tenho visto se repetir em algumas igrejas, em algumas comunidades. Eu tô falando de Atos capítulo 17. Você sabe que o livro de Atos, ele é um livro que relata a vida dos apóstolos, né, e dos discípulos depois da ressurreição e ascensão de Jesus. E aí você tem ali o início de Atos com os apóstolos recebendo o Espírito Santo e eles começam a pregar e o evangelho começa a se espalhar em Jerusalém, Judéia, Samaria e até agora os confins da terra. E é o que está acontecendo em Atos 17. Paulo está indo até Atenas para pregar o evangelho lá, Atenas, cidade grega. E quando ele chega lá, né, o texto diz assim, ó, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhada direto na passagem. Se você tá vendo isso pelo celular, não consegue abrir a Bíblia enquanto me escuta, você pode pausar e dar uma olhada no texto, ou então continua aqui e só me ouve que vai dar tudo certo, eu vou ler o texto para você. Isso tá lá em Atos 17, a partir do verso 16. Olha só, diz assim, enquanto Paulo esperava por eles em Atenas, ficou muito indignado ao ver ídolos por toda a cidade. Por isso ia à sinagoga debater com os judeus e com os gentios tementes a Deus, e falava diariamente na praça pública a todos que ali estavam. Olha só que interessante, Paulo chega em Atenas e o que ele vê? Ele vê uma cidade muito idólatra. Como ele constatou que é uma cidade idólatra? Porque tá cheio de ídolos espalhados pela cidade, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que eles deviam ter lá um monte de estátuas mesmo, coisas assim, das quais eles apresentavam sacrifício, adoração, e Paulo fica revoltado com aquilo. Mas nós estamos falando de descrentes, não estamos? Por que Paulo fica revoltado? Porque o ser humano não foi feito para adorar a criação. O ser humano foi feito para ter comunhão com o Criador e adorar o Criador de todas as coisas. É por isso que há uma revolta em Paulo. Mas é uma revolta diferente de ver crentes cometendo pecado de idolatria. Mas é uma revolta ainda assim. Agora o que eu acho mais interessante é que, olha só, o verso 18 diz que ele debateu com os filósofos epicureus e estoicos e que eles falaram assim, o que esse tagarela está querendo dizer? Outros disseram, parece estar falando de deuses estrangeiros. Por que isso aqui, meus amigos? Vocês vão ver.
né? Porque um pouquinho mais para baixo, olha só, diz assim, no verso 19: Então levaram Paulo ao conselho da cidade e disseram: Pode nos dizer que novo ensino é esse? Você diz coisas um tanto estranhas e queremos saber o que significam. Aí, olha só, o que está acontecendo aqui? Eles estão vendo o que Paulo está falando, está dizendo que eles estão apresentando deuses estrangeiros. Por que deuses estrangeiros? Porque Paulo falava de Jesus e a ressurreição, né? Na língua aqui que Paulo falava, né, ressurreição em grego é Anastácia. Então, provavelmente Paulo anunciava Yesu e Anastácia, né? Jesus e a ressurreição. E eles pensavam que era um casal de deuses, né? Deuses estrangeiros. Até que Paulo vai então ao conselho da cidade para finalmente fazer um discurso e pregar para eles. E é aqui, meus amigos, que eu vejo, né, essa semelhança com muito do que nós vivemos hoje. Presta atenção no que Paulo fala. Ele fala assim: Homens de Atenas, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Pois enquanto andava pela cidade, reparei em seus diversos altares. Um deles trazia a seguinte inscrição: Ao Deus desconhecido. Esse Deus que vocês adoram sem conhecer é exatamente aquele de que lhes falo. Presta atenção, meus amigos. O que Paulo está dizendo é que ele andou pela cidade e viu muitos ídolos, e entre os ídolos um altar a um Deus desconhecido. E Paulo diz: esse Deus desconhecido é o que eu estou anunciando para vocês. Algumas pessoas podem ficar escandalizadas, né? Como assim? Paulo está dizendo então que os atenienses adoravam a Deus sem conhecê-lo? Exatamente isso que Paulo está dizendo. É algo semelhante ao que Jesus fala para a mulher samaritana em João 4, dizendo que os samaritanos adoram o que não conhecem, né? Presta atenção no que Paulo está dizendo. Ele está dizendo que existia um povo que vivia no meio de milhares de ídolos e ainda assim tinha um altar ao Deus desconhecido. Por isso, meus amigos, eu digo a vocês, a idolatria muitas vezes é mais sutil do que nós pensamos. Muitos de nós estão pensando que cometem pecado de idolatria só quando se ajoelham diante de uma estátua, só quando estão lá beijando o chão para um ídolo, para um santo, né? Por isso que muitos evangélicos apontam o dedo para católico dizendo: o católico vai para o inferno porque é um idólatra, né? E eu gostaria de dizer que muitas vezes as igrejas evangélicas estão tão cheias de ídolos quanto os católicos. E eu digo isso sem medo, sabe por quê? Porque as pessoas se reúnem em cultos muitas vezes para adorar a si mesmo, ou para adorar um Deus que não conhece no meio de um monte de outros ídolos que elas vêm cultivando. Essa cena aqui é mais do que uma cena ateniense, é uma cena muito, muito atual. Muitas igrejas levantam muitos ídolos ao longo do culto. É o ídolo da família, é o ídolo do casamento, é o ídolo do dinheiro, é o ídolo do trabalho, é o ídolo da saúde. Todas coisas muito boas, muito boas. Veja que eu não disse nada ruim aqui. São coisas boas. Família, casamento, trabalho, dinheiro, saúde, tudo é muito bom. E Deus, muitas vezes, nos concede essas coisas por graça. Elas são boas coisas. Mas todas as vezes que nós colocamos nossa esperança, segurança, felicidade e relevância em qualquer uma dessas coisas, nós temos ali um ídolo. E eu digo para vocês, meus irmãos, nós como crentes evangélicos, muitos de nós têm todos esses ídolos de pé. Só que sabe o que finaliza a cereja no bolo dessa idolatria presente nas igrejas evangélicas? É o altar ao Deus desconhecido, porque no meio de todos esses ídolos, não pense que nós não prestamos culto ao Deus verdadeiro, ao Deus da Bíblia, não. Nós prestamos, mas é a um Deus desconhecido, um Deus que não conhecemos. Nós temos um altar a Ele lá, no meio de todas as outras coisas que estamos buscando. Nós vamos num culto e adoramos a todos os nossos ídolos e ao Deus que não conhecemos. Não conhecemos porque não abrimos as Escrituras. Não pegamos a palavra de Deus para ler e conhecê-lo de fato, colocar o nosso coração ali e aprender mais dele. Não, nós não queremos isso. Nós não queremos, sabe por que nós não queremos? Porque o compromisso fica pesado demais. Você sabe por que a idolatria é tão atrativa? E é aqui que eu quero que você preste muita atenção. Sabe por que eu e você, isso mesmo, eu estou falando de mim também. Sabe por que é tão atrativo para mim a idolatria? Porque a idolatria me dá um Deus que não fala, né? O Salmo 115 fala isso, que os deuses das nações, eles são de pedra. Eles são de pau, eles têm boca, mas não falam. Eles têm ouvido, mas não ouvem. Eles têm nariz, mas não cheira, mão, mas não apalpa, pé, mas não anda. Aí é bom, sabe por que é bom? Porque isso é tudo que nós queremos. Um Deus que não interfira nas nossas vidas. Sabe por que é muito prazeroso ter um altar ao Deus desconhecido nas igrejas? Porque essa é a única forma de continuar igreja
né? Continuar dizendo que somos discípulos, que somos crentes e ter um Deus que não abre a boca para falar nada para nós, né? A raiz da idolatria não é o material do qual o ídolo é feito. A raiz da idolatria é arrumar um Deus que não fala. Não fala, não nos assusta. É por isso que os atenienses, eles tinham um altar ao Deus desconhecido, mas não conheciam esse Deus, porque ele não fala. Nós sentimos atraídos a isso, sabe por quê? Porque o Deus da Bíblia fala, e quando ele fala, fere os nossos corações. Os nossos corações são feridos e dói essa ferida. Dói. Jesus, ele não é o mestre que nos diz apenas o que queremos ouvir. Paulo fala para Timóteo, em 2 Timóteo, né, que nos últimos dias os homens iam juntar mestre para si, né, para dizer só aquilo que os ouvidinhos deles queriam ouvir. Jesus não é esse mestre. Quando você abre a palavra de Deus, ele fala e fala palavras amargas. É muito interessante quando, como você vê Lucas 14, a Bíblia diz que tem uma multidão, né, diante de Jesus. E eu fico pensando, muitos de nós queriam isso, né? Tudo que a gente queria era uma multidão. Né? Eu digo por mim mesmo, estou aqui gravando os vídeos há algum tempo, seria muito bom que esse vídeo fosse visto por muitas pessoas, né? Eu digo a vocês que gostaria que muitos crentes vissem isso, porque tenho em mim um desejo sincero mesmo de que os crentes se arrependam, né? Mas veja só, o meu Senhor esteve nessa terra e não almejou uma multidão. Na verdade, quando teve uma, ele olhou para ela e disse assim: quem ama o seu pai e sua mãe mais do que a mim não pode me seguir. E quem ama a sua esposa mais que a mim não pode me seguir. Quem ama seus filhos mais que a mim, seus irmãos, quem ama a sua própria vida mais que a mim, não pode ser meu discípulo. Né? Eu costumo dizer assim, que se Jesus tivesse um assessor, nesse momento o assessor ia cutucar ele e falar assim: Jesus, calma, senão a gente vai perder a multidão. E eu tenho certeza que meu mestre não estaria preocupado com isso, porque ele não esteve. É o que a palavra de Deus diz. O meu mestre não esteve preocupado que, ao falar, a multidão não iria segui-lo mais. Porque o Deus da palavra de Deus é assim. O Deus da Bíblia é assim. Ele fala. E ele não está interessado em simplesmente ter retenção de público, sabe? Não. Ele está falando a verdade. Ele está dizendo a verdade sobre nós, porque ele é o único que pode fazê-lo. Ele é aquele que nos criou, que nos formou, que nos comprou, que nos resgatou, que nos libertou. Quem pode nos dizer quem somos senão ele? Mas a idolatria quer te dar um Deus que não fala, porque assim você não tem que se comprometer. Em João 6 acontece uma coisa parecida, né? Muita gente está ouvindo Jesus e ele começa a falar palavras duras demais. Aí os seus discípulos chegam e falam isso para ele: Jesus, você está falando palavras duras demais, assim eles vão embora. E Jesus continua de maneira que todos vão embora, só ficam os 12 discípulos. Aí eu acho interessante, quando eu leio isso eu fico achando que Jesus vai falar assim: poxa, tá vendo? Vocês são de verdade, vocês me amam mesmo, vocês ficaram enquanto todos foram, vocês são meus amigos. Mas não, Jesus olha para os discípulos e fala: vocês não vão embora não? Vocês não vão? Que horas que vocês vão embora? Né? Mais uma vez eu fico pensando, o assessor de Jesus diria: Jesus, assim não vai sobrar nem os 12. Você tem que ser mais amigo, você tem que ser alguém mais amigável nas suas palavras são duras, são amargas. Meu mestre não está interessado nisso. As palavras dele são doces, mas não como as palavras mentirosas que Satanás tem falado para nós. Não como as palavras mentirosas que nós mesmos temos dito para nós mesmos para continuarmos confortáveis. Não, as palavras de Jesus elas são doces porque são a verdade. Muitas vezes elas são amargas ou são doces ao paladar, mas no estômago começa a dar náuseas, né? Porque é amargo, como foi o livrinho que João comeu em Apocalipse. Assim são as palavras do nosso mestre. E é por isso que a idolatria, ela é tão atrativa. Porque nós não queremos ouvir Jesus falar. Porque quando ele falar, nós descobriremos que ninguém fala como ele fala. Quando ele falar, talvez os nossos cultos e reuniões tenham que mudar. Quando ele falar, talvez o nosso jeito de ser pai e mãe tenha que mudar. Quando ele falar, talvez o nosso jeito de ser marido, de ser esposa tenha que mudar. Quando ele falar, talvez o nosso jeito de liderar as pessoas vai ter que mudar. Quando ele falar, talvez o nosso jeito de viver vai ter que mudar. Quando ele falar, certamente não seremos mais os mesmos. Mas como dói, não queremos ouvir. Isso me faz lembrar, para encerrar, de uma história de As Crônicas de Nárnia e a Viagem do Peregrino da Alvorada, né? Quando o Eustácio, ele tá naquela ilha onde ele vira dragão. Essa cena tem no filme também, apesar de que o filme é um pouquinho diferente do livro, eu preferia, né? Se eu pudesse te dizer o que fazer, eu diria para você ler o livro, que é melhor. Mas no livro, né, conta que
ele tá numa ilha onde ele descobre um tesouro e tem um dragão lá. E aí ele começa a ficar morrendo de medo do dragão, mas ele também quer o tesouro. E aí ele coloca um bracelete de ouro no pulso, né? E ele tá amando aquele tesouro até que ele vê que o dragão tá morto. E ele olha a pata do dragão e o dragão não mexe. E aí ele fica maravilhado. E ele fica maravilhado porque ele não tem mais medo. Então ele senta em cima do tesouro e dorme ali. Quando ele acorda, ele vê a pata de outro dragão e dessa vez ela tá mexendo. E ele começa a ficar desesperado, ele sai correndo porque o dragão tá vivo. E quando ele chega num lago que ele olha pro reflexo, ele vê que o dragão era ele, né? Ele fica desesperado, ele virou um dragão. Até que pela noite, meus amigos, né, morrendo de medo se ele ficaria assim para sempre, ele sai para andar e vê um leão. Né? Se você conhece Nárnia, você sabe quem é esse leão. Esse leão é a Aslan. Ele representa Jesus em Nárnia, em todas as histórias. Né? E quando ele vê esse leão, ele ouve o leão falar com ele, né? Para que ele tirasse a pele dele, para que ele arrancasse aquelas escamas. E ele começa então a se arranhar e arrancar. E quando ele vê, ele pensa que conseguiu. Mas quando ele se molha no lago, volta todas as escamas de novo. Ele não conseguiu, estava fundo demais. Ele tenta uma segunda vez e uma terceira vez e não vai, uma quarta vez até que o leão olha para ele e fala: "Você quer que eu tire para você?" E mostra as garras, né? E quando ele vê as garras do leão, ele sente medo. Mas ele sabe que é o que ele precisa. Então ele se aproxima e com como se diz, né? Uma arranhada, é isso que diz? Com uma patada só, né? O leão arranca aquela pele dele e ele sente a dor de ter a sua pele arrancada. Mas quando ele entra na água, ele sente o maior alívio que já sentiu na vida. Né? E de repente ele volta a ser o menino que ele era. Né? E essa história ela é maravilhosa porque ela mostra mais ou menos esse relacionamento. Só que a idolatria é quando o medo vence. Né? O medo vence, nós não queremos ouvir as palavras dele, porque nós sabemos que essas palavras vão nos confrontar, elas vão doer. Né? E o medo é o que nos faz ficar ali, sem trocar de pele. Nós continuamos do mesmo jeito, porque nós queremos um Deus que não nos fale. Mas deixa eu te encorajar nesse final de vídeo e dizer para você que é o que você precisa. Não tenha medo, porque o perfeito amor lança fora todo medo. Abandone a idolatria, arrependa-se e deixe o seu mestre te ensinar. Viva como discípulo verdadeiro. Você não precisa viver correndo, meu amigo. Você precisa conhecer o evangelho de verdade. Você precisa se aprofundar nas escrituras e conhecê-lo mais. Não tenha medo. Não tenha medo. Deixe que ele mude você. Abandone os ídolos e comece a conhecer esse Deus desconhecido de verdade. Deixe ele falar na sua vida. Amém? Faz sentido? Eu espero que sim. Eu quero agradecer aqui aos membros do canal que têm apoiado isso. Hoje eu quero agradecer a Camille Bertelli, ao Pedro Acarviana e ao Alan Araújo. Muito obrigado por vocês apoiarem o canal, muito obrigado por vocês estarem nos ajudando a fazer mais desses vídeos. Não é fácil gravar todo dia, então se os vídeos têm te abençoado, eu peço que você se inscreva no canal, curta, comente, mas que você também vire um membro, é bem baratinho, você apoia o canal a continuar, tem acesso a uma série de vídeos exclusivos e também faz parte do nosso grupo de membros que está sendo muito maneiro lá. E se você já é um membro, você tem que me mandar o seu número de WhatsApp para eu te adicionar no nosso grupo. O link tá na descrição aí. O link, na verdade, não. O e-mail para você mandar o seu número tá ali, que é contatovitorbrasileiro@hotmail.com. Beleza? Eu vejo vocês no próximo vídeo, meus amigos. Valeu, falou!